cabana parecia uma velha contadora de histórias, as tábuas do assoalho rangendo contos que só ela recordava, mesmo quando a memória de todos os outros falhava. O vento, um sussurro constante através das persianas trincadas, parecia entoar nomes há muito esquecidos. A casa, inclinada para o leste, dava a impressão de estar exausta de sua batalha diária contra o sol. Lá fora, a pradaria se estendia como um fôlego suspenso, um manto de ouro e poeira, guardando segredos não ditos. Dentro, o silêncio era uma entidade pesada, não a serenidade da paz, mas o vazio pungente da ausência. Uma única cova jazia logo além da varanda, onde a grama selvagem se curvava em um luto permanente. Seu marcador, um pedaço retorcido de madeira, ostentava uma fita desbotada pelo sol inclemente e pela passagem implacável do tempo. Ao lado, um berço, não dentro da casa, mas do lado de fora, vazio, intocado. Um berço que nunca embalou nada além de esperanças que jamais se concretizaram. No entanto, todas as manhãs, sem falta, um homem deixava um feixe de lenha à porta, não por necessidade atual, nem por expectativa de gratidão, mas porque, muito tempo atrás, alguém precisou. E a memória, quando se enraiza tão profundamente, transforma-se em um hábito inabalável. Ele era um homem de poucas palavras, ou melhor, de nenhuma. Sua voz havia secado, como o leito de um rio a 2 milhas a oeste. Seu nome era apenas sussurrado por aqueles que desejavam alertar ou questionar. Ele vestia sua solidão como um casaco pesado que esquecera como tirar. Suas mãos, calejadas não pelo trabalho, mas por ter se agarrado por tanto tempo a coisas, pessoas, vergonha. Ninguém ousava trilhar aquele caminho sem um motivo, e por anos ninguém o fez. Até que um dia o horizonte se agitou. Uma nuvem de poeira subia lenta e constante. Uma mulher caminhava, sem chapéu, sem sapatos, apenas poeira endurecida em sua pele e o sol envolvendo-a como um julgamento implacável. Em seus braços, uma criança chorava. Não um lamento, mas aquele choro agudo e penetrante que perfura mais do que implora. E ao lado delas, um silêncio. Não o da mulher, mas um tipo de silêncio que a seguia, como uma sombra tecida de histórias que ninguém desejava ouvir. Ela não bateu à porta. Apenas permaneceu ali, olhos encovados pelas milhas percorridas, a criança aninhada em seu peito como um segundo batimento cardíaco. Ela não pediu água, nem comida, nem gentileza. Apenas ficou. Como se o vento, finalmente, tivesse devolvido algo que havia levado. E ele, o homem que não falava, a observou. Não por sua beleza, pois ela não a possuía, não da maneira que o mundo mede tais coisas, mas porque o silêncio dela não era vazio. Estava carregado de algo que ele reconheceu: perda. Ela havia sido marcada como selvagem demais para o casamento. As pessoas diziam que ela lutava demais, falava demais, ria muito alto, ou talvez não risse de modo algum. As pessoas sempre encontram pretextos para exilar aqueles que se recusam a se quebrar da maneira que lhes é imposta. Mas agora ela não lutava. Ela estava simplesmente chegando, e nessa chegada algo se transformou. A persiana ainda rangia, o vento ainda murmurava, mas a casa, aquela velha casa de madeira cansada, prendeu a respiração pela primeira vez em anos, porque às vezes a cura não se inicia com palavras. Começa com a presença, com o momento em que alguém aparece e não desvia o olhar. Com o som de uma criança chorando em um lugar que só conheceu a dor. Naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, ele não apenas deixou a lenha, ele abriu a porta. Ela entrou como se o vento lhe tivesse indicado o caminho, não com audácia, mas com o tipo de silêncio que nasce de não ter mais nada a perder. Suas botas estavam jogadas sobre o ombro, amarradas com uma corda de couro, como se ela tivesse tentado carregar dignidade como bagagem e desistido no meio do caminho. A criança em seu quadril choramingou. Depois se acalmou quando ela pisou nas tábuas gastas. A casa estalou ao redor dela, não em protesto, mas com uma curiosidade insuspeita. Seus olhos varreram o espaço como alguém que outrora tivera um lar, como alguém que se lembrava de onde o calor um dia habitara. Ela não falou, mas moveu-se em direção à lareira como se fosse chamada, colocou a criança em um cobertor de lã, tirou o casaco e foi até o fogão. O homem permaneceu em silêncio, apenas observando-a da porta, como uma memória que ainda não havia se materializado. Ela ferveu água,
Suas mãos moviam-se com o ritmo de quem já o fizera inúmeras vezes, de alguém que sabia que a cura começava com o calor, com o cuidado, com a execução correta das pequenas coisas. A criança estendeu a mão para a luz do fogo, os dedos se abrindo como se desejassem agarrar algo brilhante. Ela então cantou, não em inglês, em nenhuma língua que ele reconhecesse, mas a melodia preencheu o quarto como incenso, como vapor, como algo suave que subia pelas paredes e escorregava nas frestas. Quando terminou, dobrou seu velho casaco, aquele que ainda carregava o cheiro de pinho e arrependimento. Ela não perguntou se podia tocá-lo, apenas o fez, gentilmente, como se estivesse colocando algo de volta ao seu devido lugar. Ele não a impediu, não pôde. Havia algo na maneira como ela se movia que fazia a recusa parecer uma traição. Naquela noite, ela dormiu no tapete ao lado do fogo, o bebê aninhado em seu ventre como uma vírgula em uma frase ainda inacabada. Ele deitou em sua cama, olhos abertos para o teto, e ouviu a respiração de estranhos que não pareciam estranhos. Pela primeira vez em meses, talvez anos, ele não se levantou à meia-noite para caminhar pelo perímetro, não verificou as fechaduras, não acendeu a lanterna apenas para se sentir menos sozinho. Em vez disso, sonhou. Nada vívido, apenas calor. Apenas o som de uma canção de ninar que ele não sabia que lembrava. E no sonho, a casa não rangia, o vento não chorava. No sonho, alguém havia ficado. A manhã seguinte trouxe um sol intenso demais para ser ignorado, filtrando-se pela persiana rachada em longas frestas douradas, transformando a poeira em luz dançante. O bebê, agora descansado, observava as partículas com olhos redondos e alegria súbita. Uma única risada quebrou a quietude. Foi uma risada tão pura, tão inesperada que fez o ar parar para ouvir. Ele permaneceu na porta, pego de surpresa por aquele som. Não era alto, não era prolongado, mas ecoou mais profundamente do que deveria, como se as próprias paredes tivessem esquecido como conter a alegria, e agora estivessem aprendendo novamente. A mulher estava no fogão, mexendo algo simples, mingau talvez. Ela não se virou, mas ele podia perceber pelo ângulo de seus ombros que ela havia sorrido. Ela havia começado a limpar, não com urgência, não como alguém tentando impressionar, mas com cuidado. Moveu-se primeiro para os cantos, os lugares que ninguém mais se importava em olhar. Limpou os parapeitos das janelas com a manga, removeu teias de aranha de trás do armário. Reposicionou uma fotografia que estava torta há anos. Ele a observava, e ele não a impediu. Havia algo reverente na maneira como ela se movia, como se estivesse abençoando a casa em vez de apenas arrumá-la. Ele se pegou acordando mais cedo, não porque as tarefas o exigissem, mas porque ele queria estar perto daquela risada, aquele som suave e milagroso. Ele rachava toras logo do lado de fora da janela e parava, não para descansar, mas para ouvir a criança rir das galinhas, do cachorro correndo atrás do rabo, de nada. A alegria, parecia, não precisava de um motivo. À noite, ela cantarolava enquanto preparava o jantar. Nem sempre a mesma melodia, mas sempre no mesmo tom, baixo, quente, familiar, como algo ouvido em um sonho e esquecido pela manhã. A casa começou a responder. As tábuas do chão não rangiam mais em protesto, o ar parecia menos denso, até a chaleira parecia assobiar mais suavemente. Um dia, ele se pegou esperando, ouvindo o som de seus passos pelo chão, o ritmo silencioso da presença. Naquela noite, quando ela não desceu imediatamente, ele sentiu um aperto no peito. Não pânico, apenas uma dor, aquele tipo que lembra que algo importa. Aquele tipo que diz que você deixou alguém entrar querendo ou não. A dor, ele percebeu, havia se instalado nos ossos da casa, em seus ossos. Mas agora, o riso a estava desarmando. Não de uma vez, não como um trovão, mas como a luz da manhã abrindo caminho em um quarto que havia sido fechado por muito tempo, não pedindo permissão, apenas chegando. Foi o som dos cascos que alterou a luz no quarto, um ritmo lento e deliberado que não pertencia a cavaleiros de passagem ou rancheiros perdidos. Ele levantou os olhos do fogão. Ela já estava na janela, o corpo tenso, mas imóvel. O bebê parou de arrulhar, como se o silêncio tivesse retornado e a casa se lembrasse do que significava prender a respiração. Um homem se aproximou, bem vestido, não empoeirado como os viajantes, linhas limpas, olhos afiados. Ele também não bateu, apenas desmontou,
Amarrou as rédeas frouxamente e ficou no portão como alguém que esperava que as portas se abrissem antes mesmo que ele as alcançasse. Quando ele falou, disse o nome dela. Não o nome que ela dera nesta cidade, mas aquele enterrado sob todos os outros. Ela não respondeu. Recuou da janela. Suas mãos não tremeram, mas sua boca se apertou e seus olhos dispararam para a pá perto da varanda. O homem na cabana levantou-se lentamente, sem pressa, sem questionar. Apenas ficou perto da porta, o corpo angular entre ela e o mundo. O estranho falou novamente. Ofereceu dinheiro. Demais. Notas dobradas que pareciam macias demais para o vento da pradaria. Pelo que perdi, ele disse. Ela não se moveu. Não piscou. Seu silêncio era mais alto que a recusa. O bebê choramingou, sentindo uma tempestade sem trovão. Existem algumas dívidas que nenhum dinheiro pode pagar. Algumas histórias que nenhum forasteiro pode comprar de volta. Ele não pediu que ela explicasse. O homem que abriu a porta naquela primeira manhã simplesmente saiu para a varanda, pegou a pá e a encostou no batente da porta onde pudesse ser vista, não como uma ameaça, como uma escolha. O estranho hesitou, não por medo, mas porque algo na quietude o perturbava, porque duas pessoas paradas em silêncio, sem se mover, sem vacilar, podem fazer até o homem mais audacioso questionar sua posição. A oferta não foi repetida. O homem montou novamente. O vento puxou seu casaco enquanto ele se virava para a trilha. Nenhuma palavra seguiu. Apenas o som de cascos retornando à distância. Naquela noite, a criança dormiu entre eles. Não porque eles tivessem planejado, mas porque a proteção tem uma maneira de traçar linhas sem traçar mapas. Eles comeram em silêncio. Mas era um silêncio carregado de compreensão. Às vezes, a coisa mais alta que duas pessoas podem dizer é nada. Na manhã em que ela partiu, não choveu. Não houve tempestade. Não havia presságios no céu. Apenas uma luz pálida se espalhava pelas tábuas do chão e a quietude que se sentia diferente do sono. Ele acordou para isso. Não o som da voz dela, não o choro do bebê, mas para uma quietude que parecia oca, muito limpa. O berço estava agora perto da lareira onde o fogo alcançava, mas nunca queimava. Dobrado em sua borda estava o cobertor do bebê, aquele em que ela havia costurado remendos do seu casaco. Aquele que carregava o cheiro dela, o cuidado dela, suas orações sem peso, dobrado com cuidado, deixado como uma pergunta que ninguém jamais responderia. Ela não deixou um bilhete, não levou a lenha que ele empilhou. O ensopado da noite anterior ainda estava quente, intocado. Suas botas haviam sumido, sua presença apagada, mas não escondida. Não por vergonha, por decisão. Por 3 dias, ele não falou, não saiu. Ele sentava à porta todas as manhãs, embalando o cobertor como uma verdade frágil. O choro do bebê não ecoava mais, apenas na memória, apenas quando ele fechava os olhos por muito tempo. No 4º dia, ele ferveu água. No 5º, ele pôs a mesa para 3. Ele começou a caminhar o perímetro novamente, não para manter o perigo afastado, mas para sentir o ar, para lembrar a si mesmo que o mundo ainda girava. A cerca precisava de reparos. A porta do celeiro estava torta. Ele tocou cada coisa com mãos que se lembravam para que serviam. Ele se moveu como um homem reaprendendo a forma de esperar. E então, uma noite, a poeira subiu novamente. Longe, um brilho na luz tardia. Seu peito apertou, mas ele não se moveu. Apenas colocou uma mão no batente da porta e ficou. Porque às vezes, partir não é abandono. É espaço para respirar. É escolher. É saber que você fará falta, não será perseguido. E às vezes, o maior ato de presença é deixar para trás algo que você amou, dobrado com cuidado, perto do fogo. Ela não chegou como antes. Não houve colapso na porta. Nenhuma criança chorando. Nenhum silêncio desesperado. Apenas uma figura caminhando, firme e lenta, através da poeira do crepúsculo. Seus ombros estavam mais retos, seu passo deliberado. O sol atrás dela esticava sua sombra à frente, alcançando a varanda antes dela. Ele viu a cicatriz antes de ver os olhos dela. Atravessava a testa, descendo além da têmpora. Ele não perguntou o que a causou. Ele não precisava. A criança em seus braços agarrou-se mais forte, mais velha agora, mas não crescida. Seu cabelo era mais curto, seu silêncio mais profundo, mas não era vergonha que ela carregava. Era conhecimento. Ela pisou na varanda
e não pediu permissão. Ela não falou, nem ele. Eles simplesmente se olharam nos olhos, o tempo suficiente para dizer o que a linguagem não pode conter. Então ela entrou, seus pés firmes, sua respiração calma. A criança estendeu a mão para ele, não com medo, mas com um sussurro de reconhecimento. Naquela noite, eles comeram um ensopado que ela não cozinhou e que ele não terminou. Ela sentou-se mais perto do que antes. O ar estava denso, não com tensão, mas com coisas compreendidas profundamente demais para serem nomeadas. O vento moveu a persiana, mas o som não assombrava mais. Cantarolava. Antes do amanhecer, ele colocou uma ferradura acima do batente da porta. Não por sorte, não por proteção, por fechamento, por memória, pelo pacto silencioso que havia sido feito sem palavras. Perdão não é uma cerimônia, não pede para ser testemunhado. Existe em como um homem enche sua xícara sem ser perguntado, em como ela varre o chão sem ser mandada, em como a criança dorme entre eles, segura, em como nenhum dos dois jamais diz, eu te perdoo. A proximidade se tornou a língua deles. Ela dormia perto do fogo agora, embora a cama estivesse vazia. Ele sentou-se ao lado do berço novamente, não porque a criança precisasse ser observada, mas porque o ato significava algo. Eles não perguntaram onde o outro esteve. Eles apenas ficaram. E nesse ficar, algo novo cresceu onde o silêncio uma vez reinou. Alguns fios não se desfazem. Eles unem, não apertado, não dolorosamente, mas com força suficiente para manter duas vidas suavemente juntas, mesmo que nenhum dos dois tenha planejado. Amanhã veio não com ruído, mas com presença. O tipo de presença que se instala depois que o fogo baixou e ninguém precisa falar para saber que está em casa. Ele acordou não por som, mas por peso. O peso da paz, desconhecido, mas bem-vindo. Ela estava lá fora, com as mãos no solo, não apenas plantando, mas cuidando. Havia algo na maneira como ela se movia agora, sem urgência, sem vergonha, apenas intenção. A criança sentou-se perto da varanda, observando formigas carregando migalhas 10 vezes maiores que elas. Ninguém chamou o outro. Eles estavam simplesmente lá. Ele não visitava mais o túmulo ao amanhecer. Ele ia quando o ar ficava pesado, quando o vento mudava de uma forma que pressionava a memória contra seu peito. Não todos os dias, não por dever, mas como se visita um velho amigo, alguém que você carrega na medula. O berço agora estava ao lado da parede, perto do fogão. Não continha mais ausência, continha lenha, empilhada com cuidado, um ritual nascido da perda, reaproveitado pelo uso. Cada tora colocada como uma oferenda ao silêncio, que uma vez governou o quarto. Balançou uma vez com a brisa, depois parou. E ninguém precisou tocá-lo novamente. Não havia declarações entre eles, nenhuma conversa sobre futuros ou passados, mas a varanda estava varrida, o telhado remendado, um poste da cerca estava mais reto, e a cadeira dela se aproximava da dele junto ao fogo todas as noites, sem alarde, sem perguntas. Algumas coisas não precisam ser nomeadas para serem verdadeiras. A casa não havia mudado. A persiana ainda deixava o vento passar, mas agora o vento trazia novos cheiros, de ensopado, de terra, de algo crescendo, algo remendado, algo que permaneceu. E às vezes, isso é tudo que a cura pede. Não grandes vitórias, não finais perfeitos, apenas presença, e um berço que agora carregava peso.